A paz de Cristo Jesus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a este meu canal. Eu sou o irmão Félix Silva e você é meu convidado especial juntamente com seus familiares e amigos a meditarem comigo em mais um capítulo da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus se encontra hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 39, que diz assim: a Palavra do Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você e com todos os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, mas tanto peixe, que os barcos quase se afundaram, Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, olhou e ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar pessoas, para a glória do Senhor. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Certa vez, Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: sim, lógico que eu quero. Você ficará curado a partir de agora. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir para o sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada das doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A oração tem muito poder. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tenha uma vida regrada na presença do Senhor, orando constantemente, vigiando, para que você seja digno da glória do Senhor. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus Cristo, nosso Salvador, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus? Desta maneira, ninguém pode perdoar pecados
senão Deus. Só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia que eles estavam pensando e disse, porque ele era onisciente: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pega a tua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando o nome do Senhor Deus de Israel. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa, um grande banquete em sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam ali sentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Então Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Algumas pessoas disseram a Jesus: os seus discípulos, os discípulos de João Batista, jejuam muitas vezes e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos, os discípulos do Senhor, não jejuam. Jesus respondeu: vocês acham que pode obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se alguém fizer isso, estraga a roupa nova e o pedaço de pano novo não combina com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Não, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é muito melhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mesma coisa acontece com aqueles que experimentam da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vem para Cristo, quando você vem para o nosso Salvador, não existe nada melhor do que estar em sua presença, de que receber o seu amor infindável, a sua rica misericórdia, o seu perdão extraordinário e a sua bondade e a sua misericórdia e a sua piedade de maneira transbordante. Todos aqueles que têm um encontro real com Jesus não querem voltar para trás, não querem mais abandonar Jesus, porque encontraram a melhor coisa de suas vidas, uma pérola preciosa, e eles guardam em seus corações até aquele grande dia. Deus vos abençoe, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser alcançado por todas as nações do planeta Terra. Deus vos abençoe e até o capítulo 6, querendo Deus. Tchau!